A paz de Deus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, a todos meus irmãos aqui do canal do YouTube, do canal da Web Rádio, da Rádio RCCB. Sou o vosso irmão em Cristo, Monorival, faço parte do trabalho da Comunidade Cristã no Brasil, CDS em Francisco Morato, e ali o presidente daquele ministério, o irmão Isaías Gonçalves. Gostaria aqui nesse momento, irmão, de falar um assunto, irmão, muito importante, que se refere à fé nossa, independente do ministério. Tem uma mensagem da palavra, irmão, que eu gostaria de ler, e através dessa mensagem conversar com os irmãos sobre essa parte. Efésios 4, 5 ao 14 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos, e cada um de nós foi concedido a graça conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Bom, até aqui, irmão. Irmão, quantos de nós olhamos, né? Para quantos ministérios, quantas denominações, né, irmão? Que alguns chamam de igrejas. Sabemos que, biblicamente, templos e denominações não é igreja, né, irmão? O nome diz tudo, denominação. Quando alguém quer abrir um ministério, irmão, faz uma ata social, redige lá os seus fundamentos de doutrina, os responsáveis, os dirigentes, né? E estatuto lá daquele ministério, designando cada um a sua função, quem vai ser ministro, quem vai ser tesoureiro, assim por diante, e registra essa ata em cartório. Depois, com outros documentação, acaba tirando o CNPJ, e ali está criada uma igreja. Nós chamamos de que é a denominação. Então é fácil, irmão, criar uma denominação. Muitos criam. Agora há pouco mesmo, eu estava vendo aqui, existe mais de 30 mil denominações protestantes, né? Que é evangélicas, né? Protestantes. Conhecemos algumas bem tradicionais, bem conhecidas, bem afamadas, né? Umas que estão na mídia, umas congregacionais, né? Um exemplo, uma igreja que tem quase 100 e poucos anos, com a congregação, o Ministério da Assembleia de Deus, 12 ministérios, né? Madureira, e o outro lá, Então, irmão, existe, e através desses próprios ministérios surgiu outros ministérios pequenos, né? Várias assembleias, tudo levando depois dessa distância. A congregação também surgiu outros ministérios, outros dissidentes. Ela mesma veio lá de um processo lá da Assembleia Cristã, depois se tornou congregação. Cada um tem uma história, irmão. E cada um tem um fundador. E cada um diz que um anjo teve uma revelação, desceu lá um anjo do céu, apareceu para ele, o outro em sonhos, outros Deus falou claramente para ele. Então cada fundador desses ministérios, irmão, ele tem uma história, né? E juntando com a história geral, agora eu estou falando de história geral, da reforma protestante, aí que expandiu mesmo esse monte de ministério, né? Porque a função do Evangelho era para nos unificar com uma única só igreja. Mas para nós entendermos uma única só igreja, a pessoa tem que estar liberta, irmão,
e tradições, de filosofia, de uso e costume. Não que não deva ter uma liturgia, mas tem pessoas que colocam liturgias, colocam alguma coisa acima da fé dele em Cristo em relação ao irmão, né? Muitos não têm o outro como irmão em Cristo, porque simplesmente ele não é do seu ministério. Entendeu, meus irmãos? É importante a gente entender, como falou aí, né? Uma só fé, um só batismo, um só Deus, né? E quando falamos isso, né? Diz aí, ó, há um só Senhor. Então, não existe vários senhores, é uma só fé, um só batismo. Porque essas pessoas, esses ministérios, eles creram num Senhor, que é o Senhor Jesus, né? E através do Senhor, através da palavra, ele tem a viver a fé. Não diz assim que a fé vem de ouvir a palavra de Deus? Um só batismo. Mas, irmão, existem pessoas que se rebatizam porque, irmão, tem pessoas que se rebatizam por causa da sua formação espiritual. Não entendeu? E fica em dúvida. E às vezes na dúvida, para tirar aquela dúvida, alguns ministérios acabam rebatizando, porque é a fé da pessoa que está em jogo, irmão, né? Então cria-se um rebatismo. Não, onde você foi, o seu ministério não era correto. Mas o que está em dúvida, irmão, não é o ministério, é a fé da pessoa. Há um só Senhor, é uma só fé. É a sua fé que está duvidosa. E se você não tem fé, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que você fez não tem validade, porque você não está estruturado para entender, né, o Evangelho. Diz aí, é um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e de todos. Irmão, eu não incentivo ninguém a sair de ministério. É bom que nós vivemos congregado. Mas se você sair num ministério, a sua fé tem que continuar a mesma. A sua crença tem que continuar a mesma, né? O entendimento tem que continuar o mesmo. Você mudou apenas, talvez, de ajuntamento. Mas a fé de Cristo tem que ser a mesma. E cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo, né? Então tem pessoas que são agraciadas com a graça, que a graça é Cristo. Tem pessoas que é cheia de Cristo e outros ainda estão engateando, né, no conhecimento, no entendimento. E para que o Cristo que entrou no seu entendimento possa crescer em conhecimento e em verdade. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Todos foram evangelizados. Jesus ficou quase 3 dias, né, irmão? As pessoas ouviram falar dele. As almas presas que esperavam o Messias foram libertas. E aqueles que estão nessa vida terrena, esperando o Messias, que são aquelas pessoas eleitas, as pessoas que creram no Senhor Jesus. Muitos perguntam, mas como eu posso saber se você é um eleito? A eleição é essa, irmão. Anunciamos a Cristo. E a Bíblia deixa bem claro em Marcos 16, aquele que crer e for batizado, você crê no Senhor Jesus, você foi regenerado, foi transformado, você é um eleito. Porque a palavra te escolheu, entrou no seu entendimento, né? Você é um seguidor de Cristo, você é um escolhido, né? E diz aí que eles iram alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastor e mestre. O Senhor colocou dons, irmão, no seu povo, para que essas pessoas pudessem ajudar e conduzir o seu povo, com o fim de preparar os santos para as obras do ministério. Então, essas pessoas estão nessa parte. Mas existe um ego, irmão. Existe uma vaidade, existe uma disputa terrena, né? As pessoas usam desses dons para galardão próprio, para satisfação própria, para o ego próprio, não para Cristo. Porque toda a honra, toda a glória será dada para o Senhor Jesus, né? Se você tem um dom,
e é maravilhoso, se você tem um dom e muitas almas crendo na palavra de Deus, é porque os dons foi dado, é de Deus. Você tem um dom da palavra, foi Deus que deu esse dom. Se você faz com as coisas que é do céu, você é uma ferramenta, nós somos ferramenta na mão de Deus. E alguns foi usado como ferramenta, mas tem ferramenta que quer ser Deus. Eu faço, eu tenho isso, eu faço aquilo. Irmão, nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui com testemunha de Jesus Cristo. Você é uma testemunha de Jesus Cristo aqui na terra, né? E fala assim, até que alcancemos a unidade da fé. E essa unidade da fé, meu irmão, ela vem com conhecimento, ela vem com entendimento, ela vem com humildade e com aprendizado através do Espírito Santo da graça. Aí nós vamos crescendo, né? E diz assim, e que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Só chegando à maturidade. Aí que você vai entender, aí que você vai olhar, vai compreender que Cristo morreu por todos aqueles, né, que vieram a ser salvos, que creram no Evangelho, que creram na mensagem da cruz. Quantas pessoas creram na mensagem da cruz e nós, por tradições, por costume, acabamos desprezando, né? A igreja primitiva não tinha liturgia, não tinha tradições, não tinha essas coisas que nós vemos hoje nas igrejas protestantes, né? Eles tinham apenas Cristo como centro da sua vida, centro de tudo. Eles eram chamados de cristão. O foco era Cristo, né? Tudo direcionava a Cristo. E hoje as pessoas se direcionam a tradições, a liturgias, enfim, essas coisas que nós entendemos que é ser crente cristão. Coisas que não existiam no passado. Não que seja proibido usar, não seja proibido praticar. Mas a unidade na fé em Cristo, eles eram unânimes, né? Era seguidor de Cristo. O que importava era crer em Cristo, né? A fé em Cristo, andar e pôr em prática os ensinos do seu Jesus, que era fundamentado no amor, na compreensão e no perdão e na misericórdia. Amém? Deus abençoe a todos. Faça um convite a você para fazer uma visita à comunidade cristã no Brasil. Ali, CDS, que está em Francisco Morato, Rua das Margaridas, 680. Se você for ali na Francisco Morato, estação de trem, sobe os ônibus, todo passa em frente lá a comunidade. E se você for a pé, subindo, no sentido onde vai os ônibus, vai passar em frente à comunidade também, número 680. Ali temos culto todas as quartas, sábados, às 9h30 e domingo às 18 horas, lógico, no início às 18h30. Que Deus abençoe a todos. Você, meu irmão, em Cristo. Não importa o ministério. Como diz assim, o ministério foi criado por homens, né? Se cria um estatuto, se cria lá os fundamentos responsáveis. Mas quem cria a igreja, ou quem dá crescimento à igreja, é Cristo Jesus. Então você faz parte do corpo de Cristo. Você é meu irmão, minha irmã na fé. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.